Hoje é uma noite um pouquinho diferente. Eu não pretendo falar muito aqui, porque eu acho que muito já foi falado. Mas a gente está numa celebração meio fora da nossa rotina, né? Que canta, vem o pastor, pega, que vamos embora, tem criança participando. E no meu tempo trabalhando com crianças, eu tenho sempre percebido que quando tem criança no palco, a gente costuma prestar atenção em muita coisa. O pai está querendo prestar atenção se o filho está aparecendo, se o filho ficou numa altura que todo mundo consegue ver o filho, né? Se ele vai cantar sorrindo, se ele deu tchauzinho para foto. Tem os outros que não são pais, estão loucos para ver o menino que cantou o tempo inteiro com o dedinho no nariz. A menina que estava distraída e ficou olhando para o céu. A gente não faz isso? Fala a verdade. A gente ficou olhando aquela menina que cantou com aquela voz angelical, bonitinha, a gente ficou, nossa, como ela canta bonito, vai se inscrever no The Voice Kids ano que vem. A gente ficou preocupado com a criança perdida, que perdeu o tempo da fala, que errou a letra, que não cantou na hora que devia. Para alguns ainda é assim, nossa, mais um culto que não vai ter mensagem. Mas eu não queria que você saísse daqui hoje sem que você realmente tivesse prestado atenção no que foi falado aqui. Quantos aqui realmente prestaram atenção no que foi cantado? É engraçado, a gente está ensaiando há mais ou menos 3 meses essas músicas. E em cada ensaio que a gente ensaiava, foi muito interessante ver as crianças vindo e perguntando, mas tio Bruno, o que é esse Emanuel aqui que Jesus é? Não estou entendendo. Aí a gente sentava e conversava um pouquinho sobre aquilo. E a gente assim, nossa, mas... Aí tem uma frase que fala assim, né? Eu não tenho nada de especial. Ah, não tem assim. Aí vinha assim, mas... eu não tenho nada de especial mesmo. As crianças começaram a ensaiar e ouvir aquelas músicas, aquilo começou a mexer com elas. Começou a falar com elas. Em vários momentos dos ensaios, a gente parava só para conversar sobre a música e ver como aquilo era verdade nas nossas vidas. Não sei quantos repararam também, mas quase todas as músicas são versículos bíblicos. Está lá na Bíblia. Se você não reparou, é porque você está lendo pouco a Bíblia. Então vai ler mais a Bíblia para você reparar na próxima vez que a gente cantar, tá bom? Mas eu queria que você saísse daqui hoje lembrando de pelo menos uma das músicas que a gente cantou. A primeira, ela começava falando, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem falou isso foi o próprio Jesus quando estava aqui. E a gente conhece esse versículo, acho que todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar disso. Mas, vamos lembrar, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É o caminho que foi criado para que a gente pudesse ter um relacionamento de novo com Deus. Lembra, lá no Éden, nosso relacionamento foi quebrado com Deus, o pecado veio e quebrou, nos separou de Deus, e Jesus vem para fazer um caminho novo e nos dar uma relação de volta com Deus. Jesus é o caminho, é o nosso acesso a um relacionamento íntimo com o nosso Pai, com Deus. Jesus é a verdade que liberta, a verdade que se sobressai em um mundo cheio de mentiras, de meias verdades e de histórias relativas. Com Jesus, a gente sabe que não tem erro, não tem pegadinha. Jesus é a verdade, real e absoluta. Jesus é a vida. Nós todos estávamos destinados à morte, à separação eterna de Deus. E é através de Jesus, do sacrifício dele, que nós podemos ter vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Essa é a interpretação mais direta desse texto. É o que todo mundo lembra quando lê esse texto. Mas por que não a gente lembrar que Jesus também é o caminho para a gente se reconciliar uns com os outros? Jesus é o caminho que me leva a amar o próximo. Jesus é o caminho que me dá um sentido de vida. Sem Jesus eu estou perdido. Sem Jesus eu não sei o que fazer.
Jesus é o caminho que me dá essa direção. Jesus é o caminho que pode acabar com brigas, guerras e divisões. O caminho que une jovens, velhos e crianças, negros, brancos, homens e mulheres, esquerda e direita, brasileiros e argentinos. Afinal, quem se achega a Deus, quem conhece a Deus, quem se permite caminhar esse caminho que Jesus abriu para a gente, começa a ter uma vida como o próprio Deus queria e é, uma vida de amor. Quem conhece a Deus, quem tem a Deus, quem tem esse relacionamento íntimo com Deus, ama os outros. Todo que é nascido de Deus, conhece a Deus. 1 João 4, 7 e 8. Jesus é a vida no meio da guerra. Toda guerra produz morte, mas Jesus veio mudar isso. Jesus veio acabar com a morte, acabar com a guerra. Quantos relacionamentos não precisam de Jesus? Quantos relacionamentos já estão fadados à morte e não precisam de Jesus intervir no meio? Quantos relacionamentos nossos não precisam de um norte, de um centro, de vida? Nós cantamos sobre esse Jesus, um Jesus que dá sentido à nossa vida, a nós que somos filhos de Deus, um Jesus que nos torna filhos de Deus, não apenas criaturas. Nós não somos um primo distante, um sobrinho distante. Eu não sei você, mas eu tenho uma família enorme. Eu lembro que quando eu fui casar, sentei com a minha esposa, vamos fazer a lista de convidados. Falei, vamos fazer convidados. A gente tem que fazer um máximo 200 pessoas. Eu já olhei e falei, isso vai dar errado. Sentamos para fazer a lista. A família dela tinha 50 pessoas, contando os primos distantes que ela nunca viu. A minha tinha 150, só com tios e primos. Aí eu falei, Sandra, não vai dar muito bem para fazer só 200 pessoas, a gente vai ter que dar um jeito, porque ou vai ser só família e não tem amigos, ou não tem mais. É sempre ter aquele tio, o primo, que a gente vê só em casamento e velório, né? Com Deus não, a gente não se torna aquele primo distante. A gente é aquele filho próximo. Jesus é aquele que nos dá um sentido de pertencimento, nos dá uma fonte de amor inesgotável, nos dá um propósito de vida, uma vida que agrada e louva esse Deus enquanto vivemos, assim como a natureza faz a louvar a Deus. Jesus é o único nome que pode fazer isso. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Ele não nos deixa sós. Ele é o verbo vivo, a palavra, é o Deus agindo ativamente no nosso meio. Não vá embora hoje sem se perguntar se os seus ouvidos estão realmente abertos para o que as crianças cantaram hoje. Não vá embora hoje só lembrando da criança que fez alguma coisa errada ou da menina bonitinha. Não vá embora sem se perguntar se você possui um relacionamento de verdade com Jesus. Se você conhece esse Jesus. Pergunte-se se você tem permitido trilhar o caminho que Jesus abriu para você, se você tem permitido que esse Jesus seja a verdade e a vida na sua vida, ou se você tem o ignorado. Não vá embora hoje sem se perguntar se você já se tornou um filho de Deus, se você já se relaciona com esse Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já se comprometeu com a sua verdade e já trilhou o caminho que o próprio Jesus abriu para que você pudesse conhecer a Deus, ter vida e um futuro e destino certo. Talvez o seu filho ou a sua filha te convidou para você vê-lo cantar. Eu fiz isso com meu pai minha infância inteira. Meu pai não era da igreja, e ele só ia para a igreja quando eu cantava ou tocava.
Então eu fazia o máximo para estar em todo coral, todo teatro, toda apresentação, era dança, eu estava, porque era o jeito de chamar meu pai para vir para a igreja. Graças a Deus, uma hora meu pai entendeu a palavra. Talvez, pode ser o seu caso. Talvez você seja o avô, o tio que veio ver o neto, o sobrinho cantar aqui. Talvez um amigo te trouxe para estar aqui e ouvir hoje. Talvez você veio ao culto porque você tem que bater o cartão, porque você não vem no culto é pecado. Talvez você veio para cá porque você vem sempre para cá. Ou talvez você nem sabe que você veio para cá, você apareceu aqui. O que eu creio sobre isso é que Deus quer usar essas crianças hoje para falar com você, para te cutucar, ou para te relembrar a verdade sobre Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, no meio da tua vida, dos teus relacionamentos, do teu trabalho, ou Ele quer se apresentar para você através dessas crianças. Abra os seus ouvidos e coração. Ouça o que está sendo falado e cantado além da voz das crianças. Veja além dos rostinhos bonitos. Ouça aquilo que Deus quer falar com você através dessas músicas. Jesus, o nome sobre todo o nome, o único caminho, a verdade e a vida. Jesus, aquele que quer ter um relacionamento real com você. Ele quer transformar a sua vida. Se você, como eu, já o conhece, Ele não quer que você guarde isso para você. Talvez quem está do seu lado não conheça esse Jesus. Talvez alguém na sua casa, na sua escola ou no seu trabalho. Espalhe desse amor. Eu quero te desafiar hoje, ao acabar nossa celebração, você levantar e antes de vir aqui cumprimentar a criança ou ir embora, perguntar para quem do seu lado: você conhece Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Você sabe quem é o caminho, a verdade e a vida? Se a pessoa falar sei, você fala amém, glória a Deus e dá um abraço. Se ela falar não, estou conhecendo hoje, fala assim, então vou deixar a cafeteria um pouquinho esperando, talvez eu fique sem um pão de queijo lá. Senta aqui comigo, vou te apresentar esse Jesus. Queria te convidar a abaixar sua cabeça, fechar o seu olho e refletir sobre a sua vida e sobre esse Jesus que você está ouvindo hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida na sua vida? A melhor decisão da minha vida foi conhecer esse Jesus e entregar minha vida para Ele. O maior desafio da minha vida é continuar ouvindo a voz dEle todos os dias. Senhor Jesus, que as palavras que a gente ouviu aqui hoje sendo cantadas não sejam perdidas com o tempo, não sejam ignoradas por uma distração, Deus, mas que sejam usadas para o Senhor, para falar ao nosso coração. Que as crianças que estão aqui, os adultos que estão aqui, possam ouvir o Senhor falando hoje, Deus. Que Teu Espírito Santo possa incomodar o coração daqueles que Te conhecem, mas não têm vivido como deveriam, ou daqueles que não Te conhecem ainda, Deus. Que eles saiam daqui hoje Te conhecendo, ou pelo menos com aquela semente plantada, Deus. E que eles tenham o privilégio de conhecer o Senhor de verdade, de ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.